a gente vai dar continuidade a essa questão do tratamento preliminar, falando sobre a etapa de desarenação, que é uma etapa subsequente à etapa de gradeamento, que foi a que conversamos, né, na aula passada. Então, basicamente, essa etapa de desarenação, ou em outras palavras, de remoção de areia, é uma etapa indispensável na estação de tratamento de esgotos, justamente por quê? Porque a areia, por ser um material inerte, primeiro, ela pode causar abrasão ali de conjuntos elevatórios, né, danos ali às partes integrantes do conjunto motobomba, rotor e tal. É por isso que, como a gente comentou na parte de elevatórios, para as estações de médio e grande porte, pode-se prever, inclusive, um tratamento preliminar completo na elevatória. Isso visa exatamente conferir, garantir uma maior vida útil ali ao conjunto motobomba. A areia pode vir a causar entupimento de tubulações, e quando ela entra no sistema biológico de tratamento, pode causar sérios problemas na operação do sistema de tratamento, especialmente aqueles que têm um volume reacional muito reduzido, ou seja, sistemas de alta taxa, como a gente vai ver, como reatores anaeróbios, reatores WASB, sistemas de lodo ativado, né? Ou seja, quando se tem pequenos volumes reacionais, a entrada dessa areia vai diminuir o volume, consequentemente, vai diminuir o tempo de detenção hidráulica ali do esgoto no sistema de tratamento. E tempo de detenção hidráulica é o tempo, né, que uma gota de esgoto permanece ali sob a ação dos micro-organismos que vão atuar na decomposição daquela matéria orgânica, na remoção daqueles poluentes ali presentes. Então, quanto menor o tempo que essa partícula de esgoto permanece ali no sistema, menos contato, menos tempo tem esses micro-organismos de degradarem essa matéria orgânica e outros poluentes presentes e, consequentemente, se tem uma menor eficiência ali no tratamento de esgotos, tá? Então, por convenção, a gente calcula o tempo de detenção hidráulica pelo quociente entre o volume e a vazão. Ou seja, se eu diminuo o volume útil ali, que está no numerador, né, a gente tem uma diminuição do tempo de detenção hidráulica, tá bom? Se essa areia, né, sai com o efluente, o que acontece é que há um risco maior de assoreamento dos corpos receptores que vão receber esse esgoto. Portanto, a gente tem que remover adequadamente, né, esse material ali no tratamento preliminar. Como a gente vai ver, no dimensionamento das unidades de desarenação, que existem várias possibilidades, vários mecanismos ali de remoção de areia, a gente normalmente está trabalhando com partículas do tamanho ali da ordem de 0,2 a 0,4 milímetros, né? Normalmente 0,3 é o que se trabalha aí nos dimensionamentos. E aí, obviamente, dependendo da forma como essa areia vai ser removida, se ela vai ser removida simplesmente pela força da gravidade, simplesmente pela ação ali de um movimento rotatório ou da inclusão de um sistema de aeração que vai facilitar essa separação das partículas do líquido, a gente tem as diferentes possibilidades de combinação, não só de formatos ali dos desarenadores, quanto também da forma como eu falei, né? Essas partículas vão ser separadas do líquido e também a forma, né, com que essas partículas vão ser removidas do local que elas foram separadas. Portanto, a gente tem diferentes combinações, né, ali de possibilidades
e sobre elas que eu vou mostrar para vocês, a partir de algumas fotos, a partir, né, de alguns números ali de projeto, e também a partir de alguns vídeos que eu vou tentar ilustrar essas diferentes possibilidades. Então, como a gente falou para o sistema de gradeamento, a remoção da areia vai depender muito da quantidade que existe no esgoto afluente e vai depender também do projeto, né, de quanto em quanto tempo eu estou esperando que essa areia se acumule em um determinado local e, a partir daí, ser removida, né, por exemplo, manualmente. Nos sistemas de limpeza mecanizada, né, já é uma remoção contínua, porque independe ali do operador, certo? Mas, para os sistemas de limpeza manual, normalmente a gente assume ali uma limpeza mais ou menos da ordem de uma vez a cada semana ou a cada 2 semanas. Mas, uma vez mais, tudo dependerá desses elementos, do volume de acumulação de areia e também dependerá do projeto, como foi prevista essa limpeza e também da quantidade de areia por metro cúbico ali de esgoto afluente à estação de tratamento. Essa areia, como eu falei, apesar da gente imaginar que só vai depositar areia ou partículas minerais, a gente tem a deposição também de material orgânico, que muitas vezes acaba por sedimentar também, né? Assim, eu tenho ali dos solos em suspensão uma parte que é sedimentável, dependendo ali do tamanho das partículas, também da velocidade, que muitas vezes na caixa de areia a gente tem uma velocidade horizontal inferior àquela que se imaginou no projeto, e aí com isso eu tenho uma diminuição ali dessa separação entre matéria orgânica e partículas inertes. Portanto, nessas situações eu tenho muitas vezes o acúmulo de matéria orgânica na caixa de areia, podendo liderar muitas vezes a problemas de odores, caso não sejam previstas medidas ali, especialmente ligadas à parte de aeração, tá? Mas a maior parte das caixas de areia que a gente tem ainda no Brasil, né, exatamente pelo poder aquisitivo, digamos assim, né, das companhias de saneamento, pelo próprio padrão de tratamento de esgotos, que é muito descentralizado ainda no Brasil, ou seja, pequenas estações de tratamento, né, distribuídas ali na bacia de esgotamento, e que muitas vezes a gente tem ainda a limpeza manual e os desarenadores, como a gente vai ver, prismáticos retangulares, tá bom? Como eu também falei, essa areia, ela vai ser removida, assumindo-se ali, especialmente nesses canais prismáticos retangulares, né? A gente vai ter ali a utilização, né, grandemente da equação de Stokes, né? Que tem ali algumas premissas também, que além da utilização da equação de Stokes, tem que se ter um regime de escoamento ali bastante tranquilo, né? Ou seja, a gente tem que ter ali um número de Reynolds muito pequeno, né? Abaixo de 1 na realidade, certo? Que se considera. E, além do mais, né, tem uma outra premissa envolvendo o que a gente chama de coeficiente de arrasto das partículas depositadas. Portanto, o valor que a gente vai apresentar para vocês, né, em relação ao comprimento necessário para liderar essa deposição de partícula, a gente tem ali no dimensionamento, nos cálculos, a adoção desses processos interativos de velocidade de sedimentação
descrita ali pela lei de Stokes, que leva-se em consideração partículas esféricas. A gente tem a necessidade, né, o outro requisito de se ter o número de Reynolds abaixo de 1, e a gente tem que ter também, né, ali um requisito do coeficiente de arraste. Beleza, então da mesma forma que a gente tem a classificação do sistema de gradeamento a partir do espaçamento entre as barras, a partir da forma de limpeza, etc., que vimos na aula passada, as caixas de areia também podem ser classificadas de diferentes formas, de acordo com a forma propriamente dita, né, em caixa de areia prismática, retangular ou quadrada. Essa retangular o formato mais usual aí nas estações de tratamento. E cada vez mais vem se utilizando nas novas estações caixas de areia quadrada, especialmente porque nessas caixas de areia você tem a remoção mecanizada a partir de parafusos transportadores, que eu vou mostrar para vocês, e também a possibilidade de utilização da forma cilíndrica, né, ou seção circular, também bastante utilizado. De acordo com a separação sólido-líquido, né, a forma de separação por gravidade, tanto natural quanto aerada, é a mais comum nas estações de tratamento, e a forma de separação por centrifugação, ou a partir de vórtex, ou a partir de, né, centrífugas. E também podem ser classificadas de acordo com a remoção. Na remoção manual, como eu falei, a mais comum, a possibilidade de utilização ciclone separador, e também a utilização, né, de remoção mecanizada a partir de um raspador, a partir de bombas centrífugas, a partir de parafuso transportador, a partir de airlift e também a partir de caçambas transportadoras, tá? Então, essas aí são as principais formas de classificação dos desarenadores, tá bom? Então, quais são, dentre esses, né, quais são as formas mais comuns que a gente observa aí nas estações de tratamento que já visitamos, né? Nós temos o desarenador de fluxo horizontal, especialmente, como eu falei, essa caixa de areia retangular, né? Normalmente 2 canais ali que vão trabalhar de maneira alternada, né? Muito embora em alguns projetos eu já vi também, já nos cálculos, a possibilidade de utilização das caixas de areia de maneira simultânea, tá? A possibilidade quadrada, como eu comentei, o desarenador de fluxo em vórtice, né, tipo ciclone, e do fluxo em espiral, né, o também conhecido como desarenador aerado. Tá? Então, eu vou apresentar algumas possibilidades de projeto de desarenadores, falando aqui de algumas peculiaridades de cada um deles, né? Mas, uma vez mais, é sempre importante, especialmente no desarenador mecanizado, consultar aí os principais fabricantes para ver aspectos de dimensões, de custo, de formas de separação, tá? De alturas ali do canal afluente, enfim, todos esses aspectos que a gente já discutiu um pouco sobre a parte de gradeamento. Os transportadores, né, ou seja, quando a areia é removida ali do líquido, como é que a gente retira essa areia ali do desarenador? A gente pode utilizar a partir do emprego de esteiras, né, ou seja, você ter um parafuso transportador jogando numa esteira que vai, por exemplo, jogar para uma caçamba, para um container. A gente pode utilizar raspadores ali. A gente pode utilizar mecanismos de airlift, ou seja, eu vou apresentar para vocês, é uma espécie de fluxo, né, que se impõe ao líquido, que essas partículas têm uma trajetória, descrevem uma trajetória, né, assim, mais
se dirigindo às laterais, e aí caem em reservatórios, né, em locais adequadamente projetados, e aí, a partir de parafusos transportadores ou outros tipos de mecanismos de remoção, são retiradas ali do sistema de tratamento. E em algumas situações, a gente utiliza bombas, dragas, né, da mesma forma que se usa, por exemplo, em sistemas de desassoreamento, né, de bombas draga, que são utilizadas, né, em obras de engenharia civil. Coisas muito parecidas podem ser utilizadas em sistemas de tratamento de esgotos. E clamshell, né, uma espécie de garra ali, que a gente drena o líquido, e quando chega no nível de areia, dependendo do tamanho da estação, obviamente, se desce a clamshell, retira e se coloca ali num container que vai ser encaminhado para um aterro sanitário. Bom, como eu já falei, a NBR 12.209, ela limita também a questão da possibilidade de sistemas de desarenação manual ou mecanizado pela mesma vazão ali que é utilizada, que é considerada para o sistema de gradeamento, que é de 100 litros por segundo, como vazão máxima horária ali, tá? Então, a partir daí, necessariamente se tem que projetar um sistema de desarenação mecanizado. Vai depender das características físicas dos sólidos presentes, mas para esgoto sanitário, uma vez mais, né? A gente tem ali uma faixa bem, muitas vezes, constante ali de areia, né? E, uma vez mais, o valor de 0,3 milímetros é o que normalmente se considera ali na utilização na equação de Stokes, tá? O tipo de equipamento ajusante do tratamento preliminar e também, obviamente, o orçamento disponível. Então, a gente vai apresentar também alguns sistemas de desarenação que partem do princípio de se trabalhar com a velocidade constante ali, horizontal. E para ajudar no controle dessa velocidade horizontal, obviamente, quando você tem flutuações ali no esgoto afluente, isso é normal, né? Pelo próprio hidrograma que a gente já discutiu na disciplina. Esse esgoto ele flutua ao longo ali das horas do dia, dos dias do ano, né? E obviamente que é importante muitas vezes a gente trabalhar no controle da velocidade, especialmente quando se utilizam desarenadores, caixas de areia retangulares, né? Prismáticas retangulares. E uma das formas de controlar essa velocidade, né, ou seja, mesmo variando esse nível ali no desarenador, a velocidade horizontal ser constante, uma das formas é a utilização de um medidor partial, né, de uma calha ajusante da caixa de areia. Então, a calha partial, ela tanto serve para medir a vazão, é um elemento de medição de vazão de conduto livre, como a gente vai ver mais para frente, e também ela ajuda no controle da velocidade horizontal ali no desarenador. Então, vamos discutir os principais tipos de desarenadores. Primeiro, gente, é o mais comum, que é a caixa de areia prismática retangular por gravidade, ou seja, formato é retangular e o mecanismo de separação de areia é por gravidade. Então, esse aí, ele é mais comum porque é o mais simples, é o mais barato, certo? E muitas vezes, pelo próprio padrão das nossas estações de tratamento de esgotos, né? Muitas vezes não há uma recomendação ali com base na NBR 12.209, né? Porque a vazão não excede aqueles 100 litros por segundo que a gente vem comentando. Inclusive, muitas vezes, principalmente para as microETs ou para as estações ali de pequeno porte, realmente muito pequenas, muitas vezes as caixas de areia, elas acabam, desse tipo de formato, não se adequando
é muito bem. Por quê? Porque no dimensionamento se lidera a dimensões ali muito pequenas, inclusive larguras muito pequenas, que muitas vezes inviabilizam até a entrada ali de um material de limpeza, de uma pá, né, de uma enxada, dificultando ali a limpeza do desarenador. Tá? Então, muitas vezes, vem se concebendo para essas pequenas estações a adoção de uma caixa de areia, né, de uma unidade de desarenação mais eficiente. Muito embora o custo ali, em comparação a esse desarenador por gravidade, né, acabe sendo um pouco maior. Mas vale a pena, muitas vezes, né, por questões não só de eficiência, mas também por questões também de maior simplicidade operacional, tá? Então, na caixa de areia, a gente vai assumir ali no projeto velocidades horizontais da ordem de 0,3 metros por segundo. Na realidade, entre 0,25 e 0,40. Valores abaixo de 0,25, por exemplo, valores de 0,15, podem liderar, ou seja, baixos valores de velocidade podem liderar, além da deposição de areia, a deposição também de matéria orgânica. A gente falou, né, que isso pode ser um ponto de geração de gases odorantes ali na estação de tratamento e não é desejável. Por outro lado, valores muito elevados, que excedam, por exemplo, 0,4 metros por segundo, podem liderar, né, ao arraste dessa areia, tanto depositada, quanto também liderar a entrada de areia na unidade principal de tratamento, porque não vai haver tempo hábil ali para a sedimentação dessas partículas, tá bom? Então, a caixa de areia, né, como a gente vai ver, nada mais é do que um compartimento de acúmulo de areia, um volume que a areia vai se acumular, e a gente no projeto trabalha com um L, com um comprimento muito maior em relação à largura, exatamente para haver tempo hábil dessa sedimentação. E aí, as caixas de areia, também por recomendação da NBR 12.209, tem-se alguns parâmetros de projeto, que é a taxa de escoamento superficial. Então, essa taxa, ela tem que estar, né, entre 600 e 1.300 metros cúbicos por metro quadrado de área superficial da caixa de areia, né, por dia. Portanto, vocês estão vendo que é uma relação entre vazão ali diária, né, ali metro cúbico por dia, dividido pela área superficial da caixa de areia. Isso não pode exceder, né, 1.300 para sistemas que possuem decantadores primários ajusantes, por exemplo, né, sistemas de lodo ativado, que vamos ver, né, em mais detalhes aqui. Já falei um pouco, mas a gente vai ver um pouco mais em detalhes mais para frente. Caso contrário, por exemplo, quando eu tenho um reator WASB ajusante, que não se tem um decantador primário, quando eu tenho, por exemplo, uma lagoa, a gente tem que limitar, né, a taxa de escoamento superficial a 1.000 metros cúbicos por metro quadrado por dia. Então, na realidade, depois que eu faço todo o dimensionamento, que eu vou fazer essa verificação, o não atendimento disso significa dizer que eu tenho que aumentar ali o comprimento da minha caixa de areia. Consequentemente, quando eu multiplico esse comprimento por uma largura, eu vou ter uma área superficial, e aí, como essa área está no denominador, vai diminuir esse quociente, e aí eu vou ter que me adequar a esse valor limite de 1.000 metros cúbicos por metro quadrado por dia. A profundidade mínima de acumulação é de 0,2 metros. Então, eu vou mostrar aqui para vocês o que vem a ser essa caixa de areia, né? Então, imagina que eu tenho aqui a grade, ó, e aí eu tenho aqui o nível do esgoto no canal de montante e o nível do esgoto no canal de jusante, né? Então, obviamente que no canal
canal de montante é maior, o nível do que mais alto, né, o nível do que no canal de jusante. Aqui tem essa diminuição pela perda de carga, né, que acontece aqui na grade. A gente limita, no caso de grade de limpeza manual, essa perda de carga a 50% dessa seção útil, né? E aí, eu vou ter uma velocidade aqui de sedimentação. Essa velocidade de sedimentação é que é calculada com base na equação, né, na lei de Stokes, e também daqueles outros elementos que eu mencionei, número de reinos abaixo de 1, e o coeficiente de arraste também calculado e verificado, tá? E eu tenho essa velocidade horizontal. Então, na realidade, o que a gente espera é que essa resultante aqui, né, acabe caindo, vamos chamar assim, dentro desse volume aqui de acúmulo de areia, né, que tem ali uma largura B, essa caixa de areia, e tem um comprimento L. O L é muito maior do que o B, exatamente para que essa partícula acabe ficando retida aqui nesse reservatório, vamos chamar assim de acúmulo de areia. Então, esse valor de H aqui, gente, ó, é o que a NBR diz que tem que ter um valor mínimo de 0,2, de 20 centímetros. Ou seja, se eu aumento o meu OH, eu vou aumentar o volume que a minha caixa de areia é capaz de armazenar. Consequentemente, eu posso espaçar mais ou menos ali a minha limpeza do desarenador, da caixa de areia. Isso que vocês estão vendo aqui é exatamente o rebaixo que a gente coloca em relação à calha partial para exatamente ajudar no controle da velocidade aqui nessa caixa de areia, fazendo com que essa velocidade horizontal fique mais ou menos constante, né? E mesmo com as variações da vazão, e fazendo com que a minha caixa de areia não perca ali o papel, né, nesses momentos aí de flutuação de vazão, que tenha grandes arrastes ou, né, que esse volume, essa vazão que está passando aqui pela caixa de areia acabe liderando a entrada desse material inerte aqui para o meu sistema de tratamento principal, ok? Então, tem toda uma hidráulica por trás disso aqui, né, na calha partial, ou em outro dispositivo, né? Quando eu utilizo, por exemplo, um medidor do tipo Palmer-Bowles, né? Que a gente vai ver também. E aí, também, o que a gente gostaria de falar é que essa caixa de areia, normalmente, a gente trabalha com 2 unidades em paralelo ali, né? Mas não significa dizer que elas estão trabalhando de maneira simultânea, né? São 2 canais em paralelo, mas um está normalmente parado, né? Enquanto o outro está em operação. Por exemplo, esse aqui que vocês estão vendo tem um stop log, tem uma comporta que está bloqueando o acesso nesse canal aqui, como vocês estão vendo, né? Tem um stop log aqui, né? E também uma comportinha aqui no outro lado, né? Bloqueando o acesso aqui por esse canal, está passando aqui. Quando chega no nível ali de se efetuar a limpeza, a gente faz exatamente o contrário. Coloco esse aqui no canal que está em operação, esse aqui já vai estar limpo, e aí passa, esse aqui está em operação, limpo esse, quando chegar no nível aqui, eu inverto, e assim eu vou operando ali o meu desarenador, a minha caixa de areia, prismática retangular, como essa que vocês estão vendo. E outros elementos, né, aqui, o rastelo, que eu utilizo na limpeza da grade, na limpeza da caixa de areia. O que a gente faz? Pega um balde, drena o líquido do canal que está parado para o canal que está em operação. Quando chega no nível ali da areia, eu pego ali uma pá, pego uma enxada, pego um carrinho de mão e aí vou removendo manualmente esse material e depois encaminho ele para um container que vai ali junto com o material gradeado ser encaminhado para aterro sanitário. Outra vista aqui, olha, do gradeamento
do stop log, da comportinha aqui, ó, certo? E dos dois canais aqui que estão trabalhando de maneira alternada. E outros elementos aqui, uma passarelazinha aqui, para quê? Para que o operador ele consiga ficar ao longo aqui do comprimento da caixa de areia para realizar as operações de limpeza. Bom, aí, como eu falei, gente, a caixa de areia, ela também pode ser do tipo prismática quadrada e a separação ocorrer também por gravidade. E aí, nesse formato, né, quadrado ali, a norma ou os livros textos trazem recomendações de que essa altura, normalmente, ela fique entre 1,1 e 1,6 metros. Nesse caso aqui, como eu vou ter ali uma separação sólido-líquido, mas que essa areia ela vai ser deslocada por meio de um raspador e vai ser retirada ali quase que muito mais frequentemente do que a areia de uma caixa de areia prismática retangular, a gente tem ali uma remoção, né, a partir de um parafuso transportador, como eu vou mostrar para vocês. Nesse caso, como a forma de separação, de retirada, digamos assim, é mais eficiente, mais frequente, a norma possibilita a utilização de uma taxa de escoamento superficial superior, aqui, de 1.300 metros cúbicos metro quadrado por dia, mesmo que não se tenha um decantador primário ali ajusante da unidade de desarenação. Então, como é que é o funcionamento dessas caixas de areia quadrada por gravidade, tá? Então, deixa eu mostrar para vocês. Eu tenho aqui o canal afluente, aí eu tenho a divisão aqui do esgoto afluente, né? A partir de mecanismos aqui basculantes, certo? Que eu ajusto aqui para uma determinada angulação. É importante essa divisão aqui para evitar curtos-circuitos hidráulicos e também evitar o surgimento de zonas mortas ali no desarenador. E aí tem a entrada e tem a saída que nesse volume vai ocorrer aqui a sedimentação, né? Ou seja, o volume dividido pela vazão afluente vai me permitir calcular um determinado tempo de detenção hidráulica. A área em relação à vazão vai me permitir calcular uma taxa de escoamento superficial, que não deve exceder esses 1.300 metros cúbicos metro quadrado por dia. Eu vou ter um mecanismo aqui, um motorredutor. Isso aqui vai ficar girando, gente, ó, certo? Isso é um raspador. E esse raspador, que vai estar girando nesse sentido, vai estar mandando a areia para uma espécie de canal aqui, ó, que ele é mais profundo em relação a essa unidade de retirada. Esse fundo aqui é plano, né? E aí, que está aqui ele, olha, né? Esse aqui gira, manda para esse canal aqui mais profundo, e eu tenho aqui um parafuso transportador que vai encaminhar para um container. Está aqui ele, ó, esse parafuso transportador aqui, ó, que vai encaminhar para um container. Esse ângulo aqui, normalmente, ele não excede 35 graus. Esse ângulo aqui do parafuso transportador. Bom? Então, isso aqui é uma caixa de areia quadrada e que a separação é por gravidade. Vamos ver aqui mais um pouquinho, olha, do canal mais profundo em relação ao canal, né, aqui a parte do raspador e o fundo da caixa de areia quadrada, o parafuso transportador, aqui as unidades de distribuição do esgoto afluente, né, a partir aqui desses mecanismos de ajuste, da abertura, né, aqui desses basculantes de entrada, e tem aqui a saída, né, aqui da unidade de desarenação.
Outra vista aqui que eu deixo para vocês darem uma olhada, mas tudo já foi falado aqui por mim, certo? Uma vez mais, olha, aqui a entrada, ó, os basculantes aqui para exatamente direcionar o fluxo, né? Dividir, direcionar e dividir o fluxo, como eu falei que é importante. Uma vista aqui, olha, dessas unidades aqui dos basculantes, do raspador, do motorredutor, do canal, aqui, né? Tá aqui o canal também, aqui, ó. E a colocação do parafuso transportador de areia, que tá aqui ele. E aqui o container que vai acumular essa areia e, obviamente, quando chegar na capacidade máxima, o operador vai substituir. Uma vista, olha, do fundo plano, do raspador, do eixo, que está ligado ao motorredutor, o canal aqui mais profundo de acúmulo de areia e o parafuso transportador de retirada dessa areia. Outra vista, ela seca, está aqui, olha, o canal, ó, e o parafuso transportador e ela em operação. Várias outras vistas dos containers. Aqui, olha, do sistema de ajuste dos basculantes, né? Então, isso aqui fica, né, girando e eu consigo fazer esse ajuste, né, adequado aqui para a divisão da vazão. Outras vistas. Bom, esse aqui, gente, é um desarenador que ele é chamado de fluxo em vórtice, também chamado, né, do tipo ciclone. Então, o que é que vem a ser um desarenador do tipo vórtice, né? Então, o que acontece é que o meu esgoto está entrando aqui, ele vai ter uma espécie de mistura aqui por meio dessas hélices aqui que vocês estão vendo, né? E todo o projeto, toda a hidráulica, é exatamente para quê? Para que com esse movimento aqui, né, de mistura, a gente tenha, e também a inclusão de ar, que normalmente a gente coloca nesses dispositivos, que vão exatamente facilitar a retirada da areia do líquido. E aí essa areia vai cair num reservatório e depois, com a utilização de um ciclone, que é uma espécie de bomba, né, que vai sugar essa areia, eu removo ela, né, e encaminho ali para a unidade de acúmulo de areia. Então, muitas vezes, esse tipo de unidade aqui, né, desarenador de fluxo em vórtice, ou tipo ciclone, ele vem sendo utilizado, ou vem sendo sugerido, muitas vezes, para as estações de pequeno porte, justamente pelas facilidades, né, de retirada e, especialmente, da utilização, por exemplo, de ar, que ajuda a controlar o odor, e também na forma mecanizada de separação, né, e de retirada da areia, tá bom? Então, aqui é uma vista, olha, aqui embaixo é exatamente o que vai acumular a areia, né, e aqui o ciclone, né, que vai, em dados momentos, vai fazer a retirada desse material acumulado. E o dispositivo aqui que vai ajudar na mistura, né, ali, vai estar impondo um movimento ali adequado para a retirada dessas partículas. Exatamente esse fluxo em vórtice. Outra vista aqui, olha. Então, a gente observa aqui, olha, o local de chegada do esgoto, e esse volume aqui, gente, é o volume de acúmulo da areia, e aqui eu tenho uma espécie de bomba que vai sugar, né, aqui esse material acumulado. Temos essa outra fotozinha que a gente observa já nesse outro sisteminha, certo? Esse tipo de formato, muito parecido com um lavador de areia, né? Mas os elementos são os mesmos, olha, a colocação da entrada do esgoto, né? A colocação aqui do oxigênio, do ar, que vai exatamente facilitar a retirada da areia e vai fazer com que a matéria orgânica
fique mais solubilizado, que saia do lavador, não se deposite, muitas vezes ali, junto com o material acumulado. Né? E, nesse caso aqui, a retirada se dá a partir de um parafuso transportador. Ok? Outras vistas aqui, olha. Certo? Da separação, da retirada, do acúmulo da areia. E assim vai, ó. E aí, por fim, eu queria falar de mais dois elementos, né, de separação de areia, que é o fluxo em espiral e depois o desarenador de fluxo tangencial. Então, o desarenador de fluxo em espiral, o que é que acontece? Tem aqui algumas recomendações em termos de projeto. Profundidades da ordem de 2 a 5 metros. A gente vai ver, né, que normalmente nesses desarenadores de fluxo em espiral, a gente tem profundidades bem maiores, né, como vocês estão vendo, do que quando a gente utiliza, por exemplo, um desarenador quadrado, né, como eu mostrei, prismático quadrado. Mas aí, normalmente, a gente utiliza bombas, por exemplo, de dragas, né, ali para retirada desse material, tá bom? Comprimentos de 7,5 até 20 metros, larguras de 2,5 a 7 metros, relação largura-profundidade de 1:1 a 5:1, e o TDAH também para vazão máxima horária de 2 a 5 minutos. Normalmente, 3 minutos é utilizado ali no projeto. E aqui, a retirada, né, dessa areia é feita a partir, né, do fornecimento de ar, que vai ajudar nessa separação. Da mesma forma que eu falei ali para o desarenador do tipo ciclone, né? Vale se aplica para cá, para o desarenador de fluxo em espiral, tá bom? Então, como é que funciona, gente? Funciona assim, ó. Aí a grande importância da hidráulica, como vocês estão vendo, né? Nesse caso aqui, o que é que acontece? Olha, eu tenho uma entrada lateral do fluxo e tenho uma saída por aqui, ó. Essa entrada lateral e essa saída mais, né, nesse sentido do comprimento, vai fazer com que o esgoto, o fluxo, ele tenha esse padrão aqui, né, de helicoidal. E a gente aplica aqui na lateral, aqui em toda essa lateral, especialmente aqui na entrada, olha, né? A gente aplica o ar. Esse ar é exatamente para ajudar nessa separação. Então, e ajudar também nesse movimento aqui helicoidal. Então, o que acontece é que as partículas elas vão sendo separadas, vão sendo acumuladas aqui no fundo, né, aqui desse reservatório, né, desse volume reacional, né, nesse desarenador, né, as partículas vão ficar sedimentadas, depositadas aqui, e aí, a partir de uma draga, de uma bomba draga como essa aqui, a gente vai sugar essas partículas, tá? Então, uma vez mais, aqui vocês estão vendo que são dois canais, ó. Ele entra de um lado e entra do outro pela lateral. Aqui são as linhas de ar, que vão exatamente ajudar nessa separação. Eu tenho um vídeo que eu vou mostrar para vocês, como é que é o funcionamento, tá? E aí, depois a retirada. Por fim, a gente tem aqui o desarenador de fluxo tangencial. Então, o fluxo tangencial, ele é muito, em termos se eu der um corte, é bem parecido, gente, com esse desarenador que eu mostrei anteriormente, certo? Qual é a diferença? Vocês estão vendo aqui, ó. Qual é a diferença? A diferença é que, nesse caso aqui, a linha de ar, ela acaba acontecendo, né? Ela acaba ocorrendo aqui no centro, né, desse círculo. E a forma, né, que a gente vai impor é uma forma de separação do tipo airlift. E aí, eu também vou mostrar para vocês um videozinho.
E aí, a imposição desse movimento em airlift vai fazer com que as partículas se depositem aqui no fundo, né? E aí eu vou ter a utilização, por exemplo, né, aqui de um ciclone ou de qualquer outra bomba que vai exatamente fazer com que essa retirada aconteça. Então, o que vai acontecer no final das contas é que o fluxo vai ser esse aqui, ó. Ele vai descrever esse movimento aqui tangencial, né? Esse fluxo, por isso o nome fluxo tangencial, e a saída dele vai ocorrer ali muito próximo à entrada, né? Fazendo com que as partículas, o líquido, ele acabe se deslocando em todo esse movimento, e aqui essa bomba de ar, né, que vai entrar exatamente para ajudar o movimento aqui das partículas na forma de airlift. Então, isso aí é o que a gente chama de desarenador de fluxo tangencial. Outras fotozinhas aqui, olha, que eu tenho um sisteminha de mistura do mesmo jeito, aqui um volume de acúmulo de areia, a entrada do ar, que vai, né, ajudar a descrever esse movimento do tipo airlift, e o mecanismo de retirada da areia acumulada ali no processo. E algumas vezes, né, a gente tem a possibilidade de aplicarmos sistemas combinados. Nesse caso aqui é um sisteminha que foi concebido para remoção de areia e de óleos e gorduras, que é um sistema da Huber, né? Isso aqui é um dos grandes fabricantes, a Parkson, a Huber, são fabricantes multinacionais de sistemas de tratamento preliminar, tá bom? E os sistemas principais, a gente tem os grandes aí, a Viole, a Degremont, a própria Envirochemie, a própria Pax, a Biltan, né? São sistemas, são multinacionais que vêm trabalhando na parte de Nereda, né? Que é a Royal Haskoning da Holanda. A gente tem as grandes empresas da área de tratamento, por exemplo, biológico, que muitas vezes fazem uso de parcerias com essas empresas mais especializadas em tratamento preliminar. Ó, essa vista, olha, os sistemas combinados, nesse caso aqui, é um sistema combinado de tratamento preliminar, gradeamento e desarenação. Então, são sisteminhas bem interessantes, que muitas vezes bem eficientes, mas, uma vez mais, né, custo bem mais elevado do que aqueles que eu apresentei para vocês, né, que são os mais utilizados nas nossas estações de tratamento. Tá? Então, por exemplo, aqui no Ceará, qual é a forma mais utilizada nas estações? Gradeamento manual e desarenação manual, que é a maior parte do Brasil. Você vai para as grandes estações aí mais centralizadas, aí a gente tem, por exemplo, em São Paulo, em Brasília, nas unidades mais centralizadas, aí sim você tem a remoção mecanizada. Bom, então com isso eu queria mostrar para vocês aqui uns vídeos, antes da gente adentrar um pouquinho na parte de medição de vazão. Ó, isso aqui que vocês estão vendo é uma calha Paschal, que a gente vai ver, ó, com o sensor de nível do tipo ultrassônico, e aqui é o que a gente vai ver, é um trecho que ele vai... Então, aqui, depois eu explico com mais calma. Aqui é a caixa de areia aerada, né, que a gente tem a colocação da linha de ar aqui do lado, que vocês estão vendo, ó. E aí, lá embaixo, tem o acúmulo da areia, que vai ser retirada ali a partir de um determinado mecanismo de retirada. Por exemplo, uma bomba draga, por exemplo, um parafuso sem fim, transportador, certo? E aí,
acumulando em um reservatório, né, em um container. Então, aqui é apenas para mostrar para vocês esse tipo de unidade, né, vocês estão vendo aqui de maneira alternada, e muitas vezes, né, a gente tem a colocação deles de maneira conjunta, né, simultânea, a aplicação aqui das duas caixas, tá? Então, a linha de ar comprimido, né, que vocês estão vendo, né? Isso aí é uma vista mais de perto, e a saída ali da caixa de areia. Esse aqui que eu vou mostrar para vocês é um sisteminha que é combinado, tá? Olha lá a aplicação do ar, né, ó, a trajetória que a partícula de areia vai descrevendo, assim como o líquido, ó. Aí os óleos e gorduras que têm a densidade menor do esgoto vão para uma parte desse sistema combinado, e a areia cai em um reservatório diferente. O arraste aí dos óleos e gorduras. E aí uma bomba de retirada.
Ó, esse aqui é um parafuso sem fim, ó, que é usado lá embaixo, né, que manda para um reservatório, e aí esse outro parafuso transportador encaminha para o container. Isso aqui, gente, é só para vocês entenderem um pouquinho quando a gente usa um airlift. Então, a gente joga uma linha de ar, né, por exemplo, que vai fazer com que o fluido ele suba e as partículas elas saiam para a parte mais externa, né? Ó. Então, o que acontece é isso. Ó. Aqui a gente observa a velocidade do fluido, ó, e aqui o ano, né? A idade da bolha, vamos chamar assim, né? Então a gente joga dentro de uma unidade reacional, né? O ar, né? Por isso é que o nome é airlift, né? Então as bolhas de ar vão ascender, né? Aqui, ó. As partículas vão carregar consigo as partículas ali e vão se separar do líquido, né? E aí, essas partículas que vocês estão vendo aqui, ó, é exatamente o que a gente utiliza muitas vezes para separar a areia ali do líquido, tá? Esse mesmo princípio que a gente utiliza nos sistemas de airlift, tá bom? Aí eu tenho o último vídeo que eu queria mostrar para vocês é esse aqui, ó. Só para vocês verem também, ó, como é que é na estação de tratamento a retirada, né, da areia, ó. Até já mostrei, talvez, para vocês, ó. Então, a areia que se acumula, que é encaminhada a partir de um raspador, e aí o parafuso transportador faz com que essas partículas ascendam e sejam jogadas, né, em um container, ou em uma esteira que vai para um container, quando você tem várias linhas em paralelo. Normalmente se encaminha diretamente para o container, que é difícil, às vezes, de encaminhar essas partículas ali para esteiras, né? Normalmente para container.